estamos celebrando São João Bosco, Dom Bosco, e no mês de outubro tive a oportunidade de ir a Roma para umas reuniões, e era reunião para ver questões de arquivo. Sou secretário, então estava vendo como tinha que organizar os arquivos da nossa congregação, e visitamos os arquivos de algumas congregações, e tivemos a oportunidade no arquivo histórico dos Salesianos, e lá um padre já bem velhinho, tinha uns 80 e tantos anos, nos mostrou pois muitos escritos, manuscritos, justamente de Dom Bosco. Então estava lá carta dele à sua mãe, Mamã Margarita, estavam cartas dele aos seus alunos do oratório que ele formou, estava também o escrito onde ele escolheu o nome de Salesianos, que na verdade não foi ele que escolheu, foram os meninos que escolheram o nome do oratório para que se chamasse Salesianos, e a congregação que estava começando. Estavam também os sonhos de Dom Bosco. Dom Bosco teve sonhos proféticos, sonhos que realmente coisas que se realizaram, e ali estavam os escritos dele. E enquanto aquele padre ia comentando ou relatando a história dos Salesianos através daqueles escritos, ia lembrando também um pouquinho da história de Dom Bosco, não? Que também conhecemos. E justamente a liturgia de hoje, o evangelho de hoje nos faz ver isso, não? Pelo menos uma faceta da vida dele, um homem que realmente tinha fé, um homem que acreditou. Aqui Jesus exorta, não, aos apóstolos: por que sois tão medrosos, ainda não tendes fé? E Dom Bosco, pois ele teve muita fé. Ele era de uma família pobre, sentiu o chamado de ser padre, chegou para a mãe dele e falou que queria ser padre, e a mãe dele foi e deu uma bronca nele: mas você vai ser um daqueles padres arrogantes e tal, que só quer saber de ser rico, que naquela época tinha um pouco disso também, porque ser padre também era um status. Então ele falou: se vocês são desses padres, nem me convida para ir na tua casa, que eu não vou nem pisar lá, né? Então ele falou: mãe, pois tranquila, que eu não vou ser desses padres, né? De fato ele foi um homem, na verdade, brilhante nos seus estudos. O bispo, quem era o bispo dele, pois o queria, pois formá-lo para poder entrar na carreira eclesiástica, mas só que ele não quis, porque ele sentiu um chamado de Deus. Era a época já que estava começando as indústrias, era bastante depois, mas já estava bastante a Revolução Industrial, pois já tinha entrado em marcha fazia tempo. Já estavam começando as primeiras empresas, e grandes empresas na Itália. De fato ele é um dos primeiros a escrever, a redigir um contrato de trabalho, que ele fez para alguns dos alunos seus. E ele sentia esse chamado de poder ajudar aquela juventude que estava sendo explorada por um lado, e por outro lado também, por causa da pobreza, pois muitos eram órfãos, não tinham pai nem mãe. E às vezes também o pai, pois, para buscar trabalho, pois abandonava a família e ia para outro lado, né? E depois, pois, quem sabe o que acontecia. E ele, pois, sentiu o chamado de acolher aquelas crianças numa casa e poder educá-los. De fato, na leitura de hoje que os pais fazemos no breviário, tem uma leitura bem bonita de um escrito dele, dizendo como educar os jovens, né? E justamente exortando a paciência de jovens que não tiveram nada na vida, pois pelo menos tem que ter o carinho de um padre que seja para eles como um pai, que possa também educá-los, não para dar o amor de Deus a eles. Ele começou essa obra sem apoio dos bispos, os bispos não apoiaram. De fato, tinha alguns que inclusive queria, pois, fazê-lo desenganar desse caminho e ir para uma paróquia, para outro lugar. Os empresários da época, quando as pessoas tinham dinheiro, tampouco é que apoiavam muito a ele. Só a mãe dele, que chegou no apuro e falou: mãe, pois pelo menos vem morar comigo, e assim pelo menos ajuda e faz de comer aqui para meus meninos, né? E chegava lá: o que eu vou fazer de comer para eles? Se abrir a despensa e não tinha nada, não? Ele falou: não, mãe, pois tenha fé que Deus vai se encarregar disso, né? E assim aconteceu com ele, né? Era um homem que realmente tinha fé. E a primeira leitura de hoje nos chamou justamente a ver o que é a fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Ele não via Jesus aí, Jesus não estava do lado dele assim, e ele via: ei Jesus, e aí, o que vamos fazer agora? Agora vai e faz isso, isso, isso. Ele não via, mas ele tinha fé. Possui o que ainda se espera. Ele espera ver a Deus, mas ainda não está com Ele. A convicção acerca de realidades que não se veem. Essa é a fé. Nós temos essa convicção de que Deus existe, está do nosso lado, nos ajuda nas nossas empresas, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, nas nossas tarefas. Eu não vejo,
mas Ele está aí, está do meu lado. É como aquelas pessoas que se sentem, pois, tão sós, mas não tão sós, quando estão doentes, no leito de morte, por exemplo, que às vezes está afastado, longe da família, e dizem, não, pois Deus está aqui comigo, e sente realmente uma presença de Deus, que Deus está do lado dele. Então nós temos que ter essa fé, a exemplo desse santo, de realmente acreditar que Deus está do nosso lado. Tudo o que nós necessitamos, pedir a Ele de verdade. E também agradecer, não só pedir. Pedir sim perdão, pedir o que nós necessitamos, agradecer pelos bens que recebemos e deixar que Deus toque a nossa vida. São João Bosco não sabia o que ele esperava para ele, mas só que começou aquela empresa com aquelas crianças pobres e hoje, ano 2015, pois é a congregação maior em número de vocações. Quantas pessoas formaram? Os políticos italianos, muitos, ainda se defende a doutrina católica na Itália, justamente porque se formaram nos colégios dos salesianos. Então, pessoas que usufruíram de um homem que teve visão e teve fé e confiou em Deus. Então, nós temos que também ter essa confiança, saber que se temos uma dificuldade, temos uma empresa grande na nossa vida, colocar nas mãos de Deus, deixar que Ele toque, deixar que Ele leve adiante e também fazer com empenho aquilo que Ele nos vai exortando e nos vai pedindo. Concluir essa breve homilia, colocando-nos também na mão de Nossa Senhora. São João Bosco ele era muito devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, de fato as igrejas deles, muitas, e também das casas deles chama Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. Então pedir ela que seja nosso auxílio, que esteja sempre do nosso lado e nos ampare cada vez que necessitamos de alguma ajuda e também possamos sempre agradecer a Deus e a ela o seu auxílio e a sua providência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.